justificados pela fé. Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o tema que nós temos aqui faz parte da minha trilha de mensagens chamada Sola Scriptura. Inclusive foi a base usada por Martinho Lutero para poder sistematizar os 5 pilares da reforma protestante. A justificação pela fé. Inclusive é uma das 16 doutrinas encontradas no Novo Testamento, especialmente na Epístola aos Romanos. Então, irmãos, entenda bem, porque Deus deu a ele esse capítulo, porque no tempo em que estava começando, muitas pessoas queriam dizer que a salvação era por obras. Se você conversar com um irmão católico, ele vai dizer que se ele não entregar a cesta básica, se ele não fizer boas obras, ele não é assim, pastor. É igual o senhor casou com a sua esposa. Você não casou para sustentar ela, mas sustentar ela faz parte da sua obrigação. Entendeu? Então você não casou para sustentar uma mulher. Você se casou porque ama a sua esposa e sustentar ela faz parte da obrigação. Igual ela serve você também. Então nós não fomos salvos por obras, mas para as obras. Por exemplo, um camarada é crente, então ele vem para a igreja, ele é dizimista, faz tudo por amar a Deus, não por temer o juízo de Deus. Então as obras é consequência do amor de Deus e logo da graça. Agora muita gente pensa assim: se eu não fizer essa obrigação, não dá certo. Não é bem por aí, entendeu, irmãos? Então por isso que entra essa doutrina da justificação pela fé. Então olha só, o que é justificação, irmão? Presta atenção. Antes eu gostaria de falar que todas as religiões, ela tem o lado metafísico dela. O que é isso? Eles lidam com a parte espiritual. Os gregos, por exemplo, Sócrates, por exemplo, que é o pai da filosofia, ele disse que a educação espiritual é o bem mais notável de todos os bens que existem ou poderão existir. Ou seja, cuidar da sua vida espiritual é mais importante do que a sua vida física. Por quê, irmão? Se você trabalha só com material, uma hora você morre e fica aí. Sua esposa vai ficar, vai casar com o outro e vai ficar com todos os seus bens. E o outro vai agradecer: poxa, você tinha um marido ótimo, hein? Trabalhou para deixar tudo para nós. Igual meu finado avô era assim, só vivia por material. Então o que Sócrates está dizendo? Você deve priorizar sua vida espiritual, sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica e logo a sua vida de fé. Agora é o seguinte, irmão, o que é a justificação pela fé? Paulo usa, pastor, o termo forense, ou seja, um termo do sinédrio, um termo do tribunal de justiça, para colocar o Deus como juiz, Jesus como nosso advogado e nós como réu. Inclusive, no capítulo de Romanos, versículo 23, Paulo fala de novo sobre a justificação pela fé, colocando a humanidade toda no banco dos réus. E para falar também dos judeus, embora eles tenham nascido de Moisés, de Davi, eles são pessoas conhecedoras da lei, eram culpados diante de Deus também. Paulo ele chega a elencar aqui 3 condições que o homem tinha diante de Deus. Em primeiro lugar, eram fracos. Segundo, ímpios. Terceiro, pecadores. Entendeu? E inimigos de Deus, dos versículos de 6 a 11. E o que nós temos aqui, gente, é todo mundo num balaio só, pastor. Todo mundo diante do martelo de Deus, culpado e tendo que ser lançado no inferno. Infelizmente, Deus, quando deu a sua lei, mostrou lâmpadas: olha, não adultera, mas o homem adultera. Está lá, não mata, mas o homem mata. Então, o expositor da Epístola aos Hebreus chega a dizer que a lei não aperfeiçoou ninguém, mas mostrava o caminho. Por que não aperfeiçoou, pastor? Porque o homem tem por natureza a desobediência. O senhor pode ver que o senhor manda o seu neto fazer uma coisa, ele não faz. Às vezes nós mesmos precisávamos de disciplina, não tem. Então o que acontece? O homem é por natureza desobediente, o homem é por natureza depravado, e como a culpa, pastor, é grande, precisávamos de alguém para pagar uma culpa por nós, e esse é Jesus Cristo. Eu preguei no Sola Gratia, falando que um dos aspectos de graça, pastor, é a expressão propiciação, vem do grego hilasmos, que quer dizer quando Deus descansa a ira dele sobre Jesus. A morte de Cristo na cruz e o castigo que ele passou
representa a propiciação, o favor a nosso respeito. Agora é o seguinte, pastor, vemos que a justificação tem a ver, isso dentro do contexto forense, é a prova judicial por meio de testemunhas, ou seja, o sofrimento dele paga a nossa dívida. Agora, pastor, não podemos receber isso se não for pela fé. Então não adianta, pastor, eu falar assim, eu estou salvo. Como é que você comprova isso? Me disseram isso. Não. Você comprova isso mediante a fé. É como se o senhor fala assim, César, a partir de hoje você é meu funcionário. Então você vai trabalhar para mim por 30 dias. E depois de 30 dias você recebe o seu salário. Isso é fé. Eu não estou vendo o salário na minha frente, mas a certeza é essa. Inclusive a fé, gente, ela trabalha com o que é invisível. Fico pensando que tem gente, pastor, querendo ligar a fé a coisas terrenas. Por mais que a arqueologia, teologia comprove a fé, que comprova, o que Paulo fala sobre justificar pela fé é, em primeiro lugar, uma obrigação nossa. O calvinismo, pastor, ele nunca vai entender isso, que a fé nem sempre é um dom de Deus. Muita gente, igual o pastor lá da igreja, tomou um susto. Ele falou, a fé é um dom de Deus. Eu falei, não, senhor, nem sempre é. Mas como não? Você vai entender. Efésios 2,8, pastor, fala assim, que pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é um dom mediante a fé. Isso não vem de nós, vós é um dom de Deus. Presta atenção. O que é um dom de Deus, pastor? A graça.